Salve, salve rapaziada, mais um Memórias da Quebrada começando. Desde já eu peço que você se inscreva, deixe seu like e seu comentário aqui embaixo do vídeo. Demorou? Eu sou o Renan. Fala pessoal, eu sou o Fó, sejam todos bem-vindos ao Memória da Quebrada. Hoje, Renan, o vento sopra a nosso favor, hein? Mais um craque do nosso perdão aqui. É isso. Então, com muito prazer, vou fazer as honras da casa e vou apresentar ele. É um zagueiro dos anos 90, de uma das melhores equipes do Palmeiras montou, Alexandre Rosa. Palmas para o Alexandre Rosa. É isso, Alexandre. A gente agradece a sua presença. Espero Obrigado, que você goste. prazer, obrigado, Fó. Tá, vamos contar muitas histórias aqui, não só da época áurea, mas também da base, vários assuntos aqui que a gente vai pontuar, principalmente o futebol da quebrada, o futebol da várzea. É muito bacana falar sobre futebol. Eu agradeço o convite e vamos conversar bastante a respeito disso aí. É isso. E Alexandre, vamos começar pela sua marca, né? Você foi um grande jogador da década de 90 e sua carreira ficou marcada principalmente pela sua passagem no Palmeiras. Conta um pouquinho pra gente como começou a sua relação com o Palmeiras, o que o Palmeiras significa pra você. Vamos lá, Renan, eu sempre fui uma pessoa muito grata ao clube, porque eu entrei um menino sonhador, eu entrei um menino que com 12, 13 anos de idade, sonhando com a possibilidade de um dia jogar no profissional, porque o Palmeiras naquela época era um Palmeiras assim, que tinha como referência a academia de futebol da época áurea, que era Ademir da Guia, César, Maluco, era Dudu, Leivinha, Edu Bala. Então era uma máquina na época da academia. Então o meu pai, ele tinha um desejo muito grande que eu participasse do Palmeiras, porque era uma referência pela história que o Palmeiras tinha no passado. E é muito engraçado porque eu nunca fiz peneira, na época eu nunca fui bater na porta do clube. Eu jogava, brincava aos finais de semana por um clube chamado Matarazzo, que era da família Matarazzo, que até hoje tem aquele patrimônio, as Torres Tombadas, que é um patrimônio público, ali na Avenida Francisco Matarazzo, de frente hoje o Allianz, antigo Parque Antártica. E eu jogava nesse clube, um clube social. E nisso o Palmeiras veio fazer um amistoso, né? E eu jogava. E esse primeiro amistoso, por incrível que pareça, uma semana antes do jogo importante contra o Palmeiras, eu quebrei o braço num jogo anterior ao Palmeiras. E o meu pai ficou indignado, falou, não é possível, não sei o que. Eu falei, calma pai, calma que tudo tem sua hora, tudo vai passar. E aí passei o problema da fratura, uns 3, 4 meses mais ou menos, e lembro que virou o ano e o Palmeiras voltou para fazer esse amistoso. E aí meu pai ficou louco, falou, não, agora é a hora, não sei o que. Eu falei, calma pai, calma, tal. E lembro que nós estávamos ganhando do jogo de 2-1, muito louco. Eu na zaga, 2-1, e aí o Palmeiras conseguiu empatar lá para os seus 28, que na época era 30-30, aos seus 28, quase no final do segundo tempo, empatou o jogo. E aquela comemoração, empatamos com o Palmeiras, entramos no vestiário. Quando entramos no vestiário, naquela euforia de vestiário, tira a camisa, todo mundo comemorando um empate, tá, contra o Palmeiras. Tinha uma pessoa representando o Palmeiras na porta do nosso vestiário. E aí o nosso treinador foi lá, deu atenção para a pessoa falou assim, olha, eu quero conversar com 4 meninos teus. Era eu e mais 3. Ele deu a credencial para fazer a tal peneira, para ficar uma semana, 15 dias fazendo treino com o pessoal. E é muito bacana relembrar isso, porque foi aquela alegria dentro do vestiário, né? Todo mundo contagiando, todo mundo falando, todo mundo feliz da vida pela nossa possibilidade. Eu falei, calma gente, é uma possibilidade. E aí, um agravante, eu estudava na mesma hora do treino do Palmeiras. Tá? E já estava na época numa escola técnica federal que era próximo a esse clube ali no bairro do Limão, uma escola técnica federal Albert Einstein, ali na Casa Verde. E aí eu falei para a professora, né, para a diretora, eu falei, olha, eu tenho uma possibilidade,
um sonho de criança de, como é que fala, ingressar ao Palmeiras, tá? Mas eu vou faltar uns 15 dias, porque o horário coincide. Aí nisso, esses 15 dias transformou em um mês. Esses 30 dias transformou em 45. Quando a coisa começou a apertar, porque eu estava perdendo matéria, estava perdendo aula, eu cheguei no treinador e falei, o Zelão, o treinador, que hoje até amigo meu e tal, eu cheguei para ele e falei, olha, treinador, eu preciso de uma definição, porque eu estou perdendo aula e eu estou dando uma dedicação aqui. Eu falei, não, me dá uma semana. Me pediu uma semana. Aí eu falei, tá bom. Cheguei em casa, falei para meu pai, o treinador pediu uma semana para como é que fala, definir a situação e tal, e continuou treinando. Falei, beleza, então bora. Faltando aula, faltando matéria e tal. E aí, cara, incrível. Passava assim uns 5 dias, não chegou nem uma semana, ele me chamou na sala dele. Aí ele falou assim, Alexandre, eu tenho uma notícia para te dar. Aí sentei, né? Falei, eu já sabia, falei, ou vou ser mandado embora, ou de repente vou ter uma notícia boa. Aí ele falou, olha, eu consegui uma escola para você, na parte da manhã, eu estudava à tarde nessa escola técnica, o horário do Palmeiras era o horário da tarde, de treino, e eu consegui de manhã na Lapa para você, na Campus Sá, uma escola particular, 100% de bolsa. Eu falei, opa, né? Mas em contrapartida, o diretor era São Paulino, Carlinhos, que não sei nem por onde anda, mas é uma gente boa demais, o diretor. Ele falou assim, em contrapartida você vai jogar os campeonatos de colegial, de escola contra escola. Eu falei, cara, demorou, vamos embora. Futebol de salão, vôlei, basquete, né? Eu falei, cara, legal, vamos embora. Poxa, estudar de graça, naquela época, né, poder aquisitivo. Estudar de graça, no colégio pago e ainda jogar, falei, cara, é tudo que eu quero, vamos embora. E foi. Aí cheguei em casa com a notícia boa, meu pai deu um pulo de 2 metros de altura, por quê? Porque ele sabia que eu mudando de escola, eu já estaria com o pé dentro do Palmeiras, dentro do clube, para poder ser federado, porque naquela época era federado, você assinava e ficava lá federado, preso ao clube, para poder desenvolver seu trabalho. E aí foi bacana, porque eu comecei a desenvolver tal, e no meu primeiro ano, que é um fato curioso que eu vou deixar claro, a gente foi vice-campeão paulista, perdendo para o Corinthians, tá? Com o Corinthians com o melhor ataque contra a melhor defesa, que a defesa era eu e o irmão do Tonhão, o Silvio, que jogou na Alemanha, jogou em outros clubes, jogou no São Caetano, se eu não me engano, e fizemos uma baita amizade. E 2 anos depois eu joguei com o irmão dele, com o Tonhão, o nosso querido amigo falecido Tonhão, e ali tudo começou um processo. Por quê? Eu era um menino mais novo, com meus 15 anos na época, e jogava já no meio dos mais velhos, com 17, 18 anos. Então eu passei por uma categoria mais velha que jogava com Veloso, jogava com vários jogadores da época, André Requena, que eram jogadores mais velhos, e eu era um dos mais novos. Então hoje o pessoal lembra tudo isso, mas acha que eu sou da mesma idade aqui. E na verdade eu sou o mais juvenil da turma, eu sou o mais novo. Então hoje eu estou com 53 anos, prestes a completar 54, e o pessoal aí está com 56, 57, né? E fala, pô, você era o juvenil da época e tal. Então são histórias que a gente desenvolve com o passar do tempo, é uma história da base, que eu também sou um cria da base do Palmeiras, junto com o Tonhão, Veloso, Gerson Caçapa e tudo mais, só que não tinha tanto marco como tem hoje. Então é muito curioso, porque na época tinha muitos jogadores bons que não conseguiram chegar pelo momento que o Palmeiras atravessava, pelo momento que o Palmeiras não tinha conquista de título, o Palmeiras não conseguia, montava ótimos elencos, caros na época, jogadores de extrema qualidade, mas a bola batia na trave e saía, parecia que não dava dar certo. E eu lembro um fato curioso, tá? Isso eu vou contar aqui. Meu primo, hoje é falecido, perdi para a situação de um ataque cardíaco e tal, ele era extremamente palmeirense. Então quando eu entrei no Palmeiras, lá com meus 13, 14 anos,
Cara, ele ficou felizaço. Eu falei, pô, agora eu vou ter um campeão, não sei o que e tal. E na final de 86, que foi o meu primeiro ano como jogador do Palmeiras, eu estava no infantil, eu fui com ele na arquibancada do Morumbi assistir Palmeiras e Inter de Limeira. Tá? E eu lembro que ele morava no centro de São Paulo. A gente, depois do jogo da grande finalíssima que perdeu, ele voltou chorando do Morumbi até o centro da cidade, mas chorava o tempo todo, e eu andando com ele, que naquela época o transporte não tinha metrô ali na época, era transporte público, muito ruim por sinal, e os ônibus lotados, então não tinha nem como entrar no ônibus. Eu falei assim, primo, vamos embora, vamos andando. E vamos, poxa, era 10 quilômetros, vamos andando. E fomos. Aí não, até caiu meu óculos. Aí nisso, no meio do caminho, ele chorando, eu falei, quando chegamos na casa dele e tal, eu falei, primo, eu vou fazer uma promessa para você aqui. Eu vou chegar no profissional e vou ser campeão. Aí ele parou de chorar, assim, me olhou, parou para pensar, né? Aí eu falei, primo, eu vou estar presente no dia que você vai estar no jogo. Eu falei, cara, beleza, ficou essa promessa, né? Eu e ele e tal, para ele parar de chorar, e eu com aquela, sabe, aquela imagem de eu na arquibancada, tinha uns 15 anos, e eu me olhando lá dentro, fazendo já uma projeção lá dentro. Cara, e coisas do destino, a coisa foi caminhando, aí eu tive minha primeira convocação infantil de seleção brasileira, que naquela época era infantil, juvenil, juniores e aspirante, e profissional. E aí eu fui convocado para a minha primeira seleção, e por sinal, sou obrigado a falar aqui, eu inaugurei a Granja Comari. Foi a primeira seleção convocada para dormir na Granja Comari, que a gente ia ter o Mundial. Então era muito precário, era realmente tudo aquilo que é hoje, mas assim, precário. Era beliche, era o material que você tinha que buscar lá no roupeiro, no andar de baixo, pegar seu kit, só tinha a cozinha, não tinha musculação, não tinha banheiro lá no vestiário, lá nos campos. Era só o campo para treino e dormir. E se alimentar básico. E eu lembro que a segunda seleção, a primeira que eu quero falar, é o infantil. Mas a seleção oficial, se eu não me lembro, eu acho que foi Copa América, que eu lembro que o Brasil perdeu num time, não sei se foi Chile, alguma coisa assim, mas tomou uma sapecada, que aí depois a seleção veio, que tinha Raí, tinha Júlio César, tinham vários jogadores bons da época, que vieram para poder derrubar. E nós, molecão, tirando foto, tirei foto com o Raí, tirei foto com o Júlio César e tal. Porra, você se projeta no tempo, né? Um dia eu vou estar aqui também e tal, com seleção. Aí voltamos, voltei a ser convocado na de juniores, aí uma seleção que eu era mais novo também, mas estava lá com o Bismarck do Vasco, Leonardo, lateral esquerdo, que hoje é o dirigente, que era do Flamengo, também mais velho, Veloso, goleiro. Então eu sempre estava com a idade baixa, mas no meio dos mais velhos. E foi interessante isso. E aí quando eu voltei dessa seleção, eu já voltei para o profissional do Palmeiras, sendo amador. Então eu fiquei com meus 16 para 17 anos já treinando no grupo de profissional. Então, se eu falar para você que meu primeiro treinador no Palmeiras, que eu tive contato no profissional, foi Rubens Minelli e Leno Andrade. Os dois top de linha na época. Isso foi no ano de 88, pra você ter uma ideia, tá? Então, é muito nostálgico isso, porque você para pensar, analisar, eram ótimos treinadores na época, treinadores top, e o ensinamento era muito grande. Entendeu? Então, eu, moleque, ficava assim, cara, eu vou ficar quietinho aqui, só prestando atenção, aquela coisa toda, tal. E fui trabalhando, quietinho, trabalhando. Nisso, em 89, eu já estava integrado ao elenco profissional, mas era amador. Então, eu treinava, mas não era convocado, porque tinha jogadores na época, e era muito engraçado, que eu também sou obrigado aqui a registrar, que naquela época só eram convocados 18. Para ir para a lista de hotel e tudo mais.
Então a gente brigava nos treinos para ser convocado. E como eu era um amador, garotão e tudo mais, então eu tinha poucas chances de ir. Mas assim, só o fato de estar treinando com um grupo de profissional, o meu pai já ficava feliz, porque ele me projetava para 2, 3 anos mais para frente, eu já estava junto com os jogadores, já estava junto com a comissão técnica, aquela coisa toda. E era uma tipo Parque Antártica. Então, eu acabava o treino, que treinava de manhã, estudava de manhã, olha só, e treinava à tarde no profissional. E aí nisso fui obrigado, num bom sentido, passar o meu estudo quando ingressei no profissional, a estudar à noite, na mesma escola, Campos Sales, na Lapa. E aí meu pai falou, cara, se você está mudando o horário, é sinal que você está no caminho certo, vamos tocar. Então eu treinava de manhã com o profissional, almoçava no clube e treinava à tarde. Tá? E do treino já ia direto para a escola. E aí começou um processo que veio o Leão na época de 89, treinador do Palmeiras, ele era muito rígido, ele era muito pontual e tudo mais. Então os treinos começavam tipo assim, 3 horas da tarde e ia até umas 5h30, 6 horas. Quando estava escurecendo, ele acabava o treino. Aí eu tinha que tomar banho rápido, às vezes não tinha nem condição de jantar para eu chegar no colégio tipo 6h30 da tarde, que era o horário que batia o sinal, que falava assim para poder fazer o horário. Acabava a escola tipo 11 horas da noite, chegava em casa por volta de meia-noite, dependia de transporte público, aquela coisa. E no dia seguinte aquela bola de neve. Tal. E muito engraçado, porque tudo isso em prol de um sonho. E aí eu me tornei profissional legítimo, assinando o contrato, em 90, 89 para 90. E já era o Tele Santana, o treinador. E aí eu tive uma proposta de um envolvimento de um negócio, vinha lá de Caxias do Sul, Ranielli e Marcos, lateral direito, que já eram profissionais lá, e eu e mais 3 jogadores ia ser emprestado para o Caxias, Futebol Clube lá em Caxias. E eu lembro muito bem que Tele veio conversar comigo. Falei, poxa, você tem futebol para ficar, não sei o que e tal. E eu falei, Tele, professor, na época ele era um respeito muito grande, falou, professor, deixa eu contar uma história para você, eu sou amador. Aí ele se assustou. Aí eu falei, como assim ser amador? Eu falei, não tenho contrato. E essa possibilidade, eu ganhei uma ajuda de custo aqui no clube, vamos dar um exemplo, de R$500. E eu vou para esse contrato lá emprestado 6 meses de contrato, eu vou ganhando 10 vezes mais. Então eu vou dar um salto financeiramente. Aí ele parou, me olhou assim e falou, me dá 2 dias para conversar com a diretoria. Eu falei, tá bom. Aí ele foi, conversou com a diretoria, passou 3 dias assim, era uma terça-feira, na quinta-feira ele veio conversar comigo, aí falou assim, ô Rosa, conversei com a diretoria, eles têm um projeto para você, eles querem emprestar você pelo fato de você amadurecer, não que eles estão desfazendo de você. Eu falei, poxa, professor, bacana, ótimo, então eu vou lá, eu vou jogar, eu vou disputar, eu lembro que acho que era a Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Eu lembro que nós jogamos contra a Ponte, União Bandeirantes, Mojimirim, tá? E tudo nessa época a gente vinha de Caxias de ônibus, voo rasteiro. 13, 14, 15 horas de viagem, voo rasteiro. E foi bacana, porque foi um amadurecimento que eu saí assim daquela coisa de juvenil, comecei a ter uma noção melhor do que era o profissionalismo, o que era a coisa de você ser um profissional com conduta, com respeito ao horário e tudo, e foi assim meu start, tá? Para a minha vida futebolística como um exemplo, como aquela coisa de saber se comportar, saber direcionar os seus objetivos e tudo mais. E aí a coisa deslanchou. Eu fiquei 6 meses, voltei para o Palmeiras, já não era mais o Tele, porque o Tele pediu as contas, eu lembro muito bem disso. E aí veio outro treinador, se eu não me engano, acho que foi o Jair Pereira, eu não lembro ao certo, mas acho que foi essa transição, alguma coisa assim. E aí dei seguimento. E eu queria ter voltado para conversar com o Tele, e aí o Tele foi para a Copa de 90 para ser comentarista,
E se eu não me engano, depois da Copa, ele acertou com o São Paulo. Tá? Então a gente ficou vizinho ali, muro a muro, e a gente conversava. Na época, as árvores, hoje as árvores já são assim, de 5, 10 metros de altura, dava para conversar muro a muro, porque o terreno do São Paulo é um pouco mais baixo do que o CT do Palmeiras, então a gente encostava o carro, era praticamente o mesmo horário, o pessoal já estava no campo, então a gente conseguia enxergar tudo que acontecia no campo de lá. Trocava ideia com o Raí, com o Cafu, com o Antônio Carlos, então era um respeito muito grande. E via o TV de longe. E ficava naquela, puxa, uma hora eu vou conversar com ele e tal, agradecer, aquela coisa toda. E aí eu tive a oportunidade no jogo do São Paulo, lá no Morumbi, de conversar com ele no banco, passar, agradecer pelo professor, deu tudo certo, estou aqui agora, estou chegando e tal, mas vamos lá, né? E aí criamos vários empates com o São Paulo, que eu joguei ganhando. De 2-0, de 3-0, aquelas coisas todas do Campeonato Paulista, brasileiro e tal. Isso já foi no ano de 91, 92, e foi uma coisa bacana. Então eu fui amadurecendo. Então a conquista de 93, ela foi um fruto dali, tá? De amadurecimento, de muito trabalho, muita dedicação para chegar a essa conquista. E aí eu lembro muito bem que quando a gente faz aquele campeonato paulista praticamente de uma maneira invicta, se você pegar a tabela, a gente ia para os jogos do interior, era 2-0, 3-1, 4-1 e tal, e foi aquela empolgação. Aí nós tivemos o deslize do primeiro jogo, aquele gol do Viola, que o Viola, como é que fala, faz a imitação do porco, e foi um acidente de percurso. Né? Foi um acidente de trabalho, um acidente que a gente fala que deu aquela... Porque a gente vinha num processo de muitas vitórias, então a gente estava, de uma certa forma, numa zona de conforto. Né? A gente estava, estamos ganhando, vai ser fácil, vai ser aquela coisa, vamos atropelar o Corinthians, não sei o quê, e beleza. E aí quando a gente perde o primeiro jogo, cai um choque de realidade, dá um choque de... E aí o Viola imita o porco, e naquela época a torcida não aceitava muito o símbolo do porco ainda, né? Então ficou aquela coisa assim meio... mexeu com a honra dos jogadores, mexeu com a honra da entidade Palmeiras e tal, e nós fomos para Atibaia, acabou o jogo do primeiro, ele tirou nossa equipe da cidade de São Paulo pelo fato da torcida, cobrança, a imprensa falando um monte de besteira e tal, levou a gente para Atibaia. E ficamos uma semana, mas parece que era um mês. É incrível falar isso, porque o tempo não passava. A gente queria voltar para o campo para mostrar que foi um acidente de trabalho, um acidente de percurso, e a gente queria jogar no dia seguinte. E aí, segunda, terça, quarta, quinta, e não passava o tempo. E aí muitos jogadores na concentração falaram assim, cara, não chega o dia domingo seguinte, né? O tão glorioso dia 12, né? Se não me engano, de junho de 93, o dia da nação palmeirense, que foi até filme lançado, aquela coisa toda. E não chegava esse dia, por sinal, o dia dos namorados na época, né? E não chegava. E aí eu lembro que a gente estava em Atibaia, o grupo dos jogadores reunia toda noite, aquela resenha pós-janta e tal, ficava até meia-noite, uma hora da manhã papiando e tal, e ninguém falava sobre o jogo. Ninguém falava sobre como vai ser, como é que vai se fazer o gol, quem vai fazer o gol, quem vai ser... ninguém falava, mas era aquela resenha saudável, aquele bate-papo de vida, de família, entendeu? Porque o nosso grupo era muito bom. Nosso grupo era um grupo assim, muito fechado, um grupo muito unido, todo mundo estava empenhado, realmente focado em ser campeão, porque a gente sabia o peso dessa conquista, porque o Palmeiras já vinha há muitos anos, 16, 17 anos, se não me engano, sem conquista, a bola batendo na trave não entrava, 89 nós perdemos para o Bragantino, 90 nós perdemos para não sei quem, 86 nós perdemos para a Inter de Limeira, que eu contei a história do meu primo e tal. Então, a coisa não fluía. E aí quando chegou o dia, véspera de sábado para domingo, e no sábado de manhã, o Luxemburgo traz o time para volta para São Paulo. A gente faz um jogo treino, um coletivo, tá? Era 10 horas da manhã.
Naquela época, os diretores abriram os portões do CT ali na Marquês de São Vicente e a mancha, todo torcedor pôde assistir o treino. E eu lembro que tinha os campos, o vestiário, não é essa estrutura que é hoje, totalmente, não era precário, mas era o básico do básico e estava num processo de evolução. E aí, todos os torcedores no entorno do alambrado. E o Luxemburgo reuniu a turma ali dentro do campo e a torcida fazendo aquela oba-oba, festa, rojões, bandeira tremulando e dando aquele apoio, aquele calor. Cara, aquele coletivo se tornou um jogo. Se tornou um jogo, aquele jogo pegado e tal. Aí o Luxemburgo acabou o treino mais cedo porque para evitar algum tipo de lesão, para não prejudicar no dia seguinte, que era um jogo importante. Mas ali foi um preparativo muito bom, porque a gente sentiu a energia da torcida, que todo mundo estava acreditando na gente. Todo mundo estava empenhado para fazer o Palmeiras ser campeão. E aí tem uma imagem muito bacana, que olha, até arrepia, olha, impressionante só de lembrar, e emociona, que a câmera pega todo mundo subindo as escadas do vestiário do Morumbi, e todo mundo com um olhar assim, emociona, desculpa gente, mas emociona, com aquele semblante de a faca nos dentes, sabe, o sangue nos olhos. E depois que a gente joga, voltando no sentido ao contrário do tempo, até hoje a gente conversa que se tivesse tido 180, 300 minutos, 500 minutos de jogo, a gente atropelava o Corinthians de qualquer jeito, porque todo mundo estava, entendeu, com sangue nos olhos, com a faca nos dentes, queria apagar a imagem do primeiro jogo que nós perdemos de 1-0. E foi muito bacana, porque essa imagem disse tudo. E aí eu voltando um pouquinho mais na pré-eleição, o Luxemburgo reuniu o grupo no vestiário, no hotel, que a gente ficou no Transamérica aqui, né, com o antigo Transamérica, não sei mais qual que é o nome hoje do hotel, caiu de novo, agora fica aí, tá? Reuniu ali, e na palestra, antes de entrar no ônibus, ele soltou as imagens que ele editou. Foi a primeira vez na minha vida, em toda a palestra que eu tive perante, que foi o primeiro treinador que ele soltou lá um telão com as imagens do Neto fazendo banana para a torcida, o Viola imitando o porco na comemoração do jogo, entrevista da semana de vários jornalistas ali corintianos, vamos dizer assim, falando que o Corinthians já era campeão, falando que o jogo ia ser fácil, que ganhou o primeiro, ia ganhar o segundo, e não sei o quê. Foram mais ou menos 5 a 8 minutos ali, de imagens, de entrevista e tudo, que aquilo ali mexeu com o brilho dos jogadores. Entendeu? Aí ele desliga, ele fala, preciso falar mais alguma coisa? Aí todo mundo assim, não professor, vamos pro jogo, vamos pro pau, vamos pro vestiário. E todo mundo saiu dali, cara, entramos no ônibus, aquele silêncio. Mas não era um silêncio, é muito louco falar, mas não era um silêncio assim de derrota, de velório. Era um silêncio de concentração, de compenetração, de cada um respeitando aquele momento de preparação para o jogo. Tá? Então, quando chegamos no Morumbi, a torcida abraçou o ônibus ali naquele tumulto de entrar no portão principal do Morumbi e tal, e aquilo ali foi assim, só apenas a confirmação que a gente ia se dar bem. E aí, eu lembro que no vestiário, onde foi aquele poder de concentração alto, todo mundo ali compenetrado e tal, na hora que a gente reuniu na entrada do túnel, que a gente sempre tinha palavra, alguma coisa, o Evair nunca tinha pedido a palavra para falar, e ele pede a palavra. Aí ele falou assim, palavra que remete à lembrança: eu só desço daquela escada com a faixa de campeão. Quem não quiser subir, que sinta qualquer coisa aqui agora, eu vou respeitar, mas eu só desço daquela escada com a faixa de campeão no peito. Cara, aquilo ali, todo mundo... E aí a hora que a gente sobe, que tem essa imagem, todo mundo compenetrado, com aquela cara de... e tal, e mexeu. E aí
a expectativa de sair o gol, o primeiro gol para poder levar o jogo para prorrogação, aquela coisa toda, é muito louco, porque o Zinho, nunca na vida dele, ele tinha feito um gol de perna direita. E aí ele traz a bola naquele lance tudo e tal, ele traz a bola e chuta meio de calcanhar, meio assim com a perna direita assim, a bola vai quicando, ela bate na trave e entra, ela não chega nem a encostar na rede, tá? Então ficou aquele momento ficou marcado, porque a expectativa ali, eu que estava no banco, olhando, todo mundo olhando e tal, quando ela bate na trave, que ela corre para o outro lado, mas não bate na rede, aí só morre no outro lado, e ele já sai comemorando, para onde eu vou, ele para ali na frente do banco, todo mundo invade, aquela loucura, primeiro gol, tal. E a energia do jogo em si é muito bacana, porque sentia em todos os jogadores que a gente não queria entrar para brigar, a gente não queria entrar para dar cotovelada, a gente queria ganhar um jogo limpo, um jogo que mostrasse que a gente ganhou na bola, que a gente não teve trapaças para poder ser campeão. E aí a coisa desenrola, leva o jogo para prorrogação, tá? Aí sai aquele gol, como é que fala, do pênalti, que foi polêmico, todo mundo fala que não foi pênalti, mas o Ricardo faz o pênalti no Edmundo. Acho que foi o Ricardo, o zagueiro do Corinthians, se não me engano, puxa, tem aquele enrosco todo e tal, e o Ivaí bate. E nisso o Tonhão já tinha sido expulso, tinha sido o Henrique mais expulso no decorrer do jogo e tal. E antes do pênalti, o Luxemburgo falou para mim assim: Alexandre, se sair o gol você vai entrar. Cara, eu já estava pronto, falei, posso entrar agora? Calma, deixa sair o gol primeiro, o pênalti do Ivaí. Aí quando sai o gol, eu já estava pronto para entrar. Aí o Luxemburgo coloca mais um zagueiro ali para fechar o miolo de zaga, que a gente sabia que o Corinthians só ia alçar a bola dentro da área para o Viola, um bom cabeceador. Então a gente bloqueou a situação. E aí o time com um a mais, se não me engano, tocando a bola, sai aqueles gols, tal, e a coisa desenrola. Quando acaba o jogo, eu lembro que quando o juiz apita, a gente não sabia para onde corria. Um correu para a arquibancada, outro correu para o banco, outro foi para o vestiário. Então foi uma loucura, assim, muitos torcedores invadiram. Então aquela imagem a gente tem que é incrível, mas não foi assim uma coisa de todo mundo se abraçar, mas assim, a loucura, o êxtase da conquista, a gente foi para cada um para o seu lado. E aí depois que passa aquela euforia do apito, a gente começa a se reunir ali no meio campo, um agradecendo o outro, se abraçando, muitos chorando, a torcida, a gente olhava para a torcida assim, a torcida, cara, que festa, que bagunça bacana. E nesse intervalo que aconteceu, eu lembro que quando a gente faz 1-0 no primeiro tempo, acaba o primeiro tempo, a Mancha Verde, ela abre uma bandeirona branca, linda, branca assim, que ocupa todo o espaço da arquibancada, e aí um fotógrafo, ele falou assim: Rosa, fica aqui posicionado que eu vou tirar uma foto. E aí, clicou aquele momento. Então tem uma foto minha, que deve ter guardado, eu tenho que procurar esse repórter, ele é de Campinas, ele tem essa foto guardada, ele mostrou para mim, eu com a foto, que na época era camisa comprida, porque estava frio, não tinha essa coisa de segunda pele, né? E essa bandeirona branca da Mancha Verde e tal, é uma foto que ficou linda. Eu perdi essa foto com o passar dos anos e tal, mas é interessante. Então são coisas que a gente vai buscando na memória, Renan, que a gente vai revivendo, e é muito bacana contar essa história. E aí, dessa conquista de 93, sai aquele peso, aquela emoção do peso da conquista, e dá uma tranquilidade mais. E depois a gente conversando entre nós jogadores, né, com mais naquela época, a gente parou para analisar uma situação assim. Todo mundo queria, naquela época, daquele time, daquele grupo, um espaço ao sol. Porque o time foi montado de uma maneira assim, aos poucos. Muitos jogadores, muito mérito, tá? A gente não pode esquecer, foi do Otacílio Gonçalves. Ele levou o time até as quartas de final, se não me engano, e aí ele pediu o chapéu
porque a torcida, numa troca que ele fez lá do Edmundo contra a Portuguesa no decorrer do Campeonato Paulista de 93, a torcida começou a chamar ele de burro, e era um desaforo, porque o time estava invicto, o time estava numa campanha muito boa, e aí ele pediu para ir embora, não sei o que e tal, teve um desacerto lá, pediu para ir embora. Aí veio o Luxemburgo para completar. Aí o Luxemburgo faz o trabalho de ajuste e tal, e consegue levar o time até a conquista. Mas metade do campeonato foi o Tacílio Gonçalves. E lembrando que no ano anterior, a Parmalat ela entra como patrocinadora, e no primeiro ano de Parmalat a gente disputa a final com o São Paulo, em 92. E a Parmalat tinha meses, assim, 10 meses que ela entrou, se eu não me engano, para chegar até a final do Campeonato Paulista, e nós perdemos para aquele time, aquela seleção do São Paulo, que tinha sido campeão mundial, indiscutível. Nós tiramos o chapéu, reconhecendo que a gente fez frente ao São Paulo, mas o São Paulo era muito bom. Zete, Cafu, Vitor, Antônio Carlos, Adilson, se eu não me engano, Ronaldão, olha só, Pintado, Palinha, Raí, Macedo, Miller, me ajuda? Palinha, entendeu? Então era um elenco muito enriquecido de ótimos jogadores. Então a gente fez frente em 92, mas perdemos. Aí a Parmalat falou, cara, precisamos contratar alguns jogadores ali mais pontuais para unir esse grupo. E que vai dar fruto em 93. Porque o plano da Parmalat era lá para 96, 97. Era um plano de 4 a 5 anos para poder fazer, para ser campeão. E com o elenco e com a vontade do grupo, a gente consegue encurtar esse prazo. E no primeiro ano, logo de cara, eu te falei, vice-campeão. Então os caras acordaram. Falei, pô, agora vamos contratar mais uns 4 ou 5 jogadores de peso, a gente vai disputar uma final. E conseguimos chegar e tirar o time da fila. E aí, 2 meses depois, que nós fomos campeões dia 12 de junho, veio o Torneio Rio-São Paulo. E aí, Torneio Rio-São Paulo, alguns jogadores ali foram convocados para a seleção, o Luxemburgo montou um time mais ou menos misto ali para disputar o Rio-São Paulo, acreditando, porque a edição de 93 foi uma edição que voltou depois de sei quantos anos, 30 anos mais ou menos, do último Rio-São Paulo. E o Luxemburgo falou, não, eu quero ser campeão, vamos ser campeão, tal. E a gente entrou com aquele espírito de vencedor. Aí empatamos no primeiro jogo, que por sinal foi gol meu, contra o Flamengo aqui no Parque Antártica, que até então era Parque Antártica, né? No gol da piscina eu faço o gol no Gilmar. E acho que, se não me engano, o Nélio que empata o jogo, ou o Nélio sai 1-0 do Flamengo e eu empato o jogo, e uma coisa assim, 1-1. Perdemos para o Fluminense lá no Rio, acho que foi 3-0. Depois fizemos uma campanha boa no retorno, total classificamos. Aí pegamos quem? Corinthians de novo. Só que em 93 já tinha, depois no segundo semestre, o tão falado Carrossel Caipira, que tinha Rivaldo, que o Corinthians contratou depois da final, os 4 caipiras, assim, vamos falar, Rivaldo, Leto, Valber e mais um lateral esquerdo que não lembro o nome dele. Do Mogi, né? Isso. E aí ficou a imprensa falando Carrossel Caipira, papapá, e a gente entra com o time desfalcado, né, com os jogadores lá, o Zinho, o Antônio Carlos, acho que o Sampaio também estava, e Mazinho, para a seleção, que foi um preparativo para a Copa de 94, que a gente já sabe a história, né, a história conta por si só. Mas enfim, e aí a gente entra no Rio São Paulo, meio, vamos dizer assim, mas o Luxemburgo falou, olha, a gente vai entrar para ser campeão. E nós jogadores tínhamos esse sentimento, porque a gente sabia, não é vaidade falar isso, mas os nossos coletivos dentro do dia a dia, o nosso grupo era tão bom, mas era tão bom, que o time suplente, se fosse pegar qualquer time do interior na época, a gente ganhava. Entendeu? É muito louco falar isso, mas é realidade. Tinha confiança no trabalho, né? Porque era um trabalho muito bem feito, eram altos jogadores de muita qualidade, tá? Então, arremete o que eu vivi em 93, olhando o que o Abel hoje, na atualidade, faz, mesclar o time, fazer isso, aquilo,
Eu tive o prazer de viver isso jogando. Então é muito importante fazer esse rodízio, porque você consegue, no grupo, você consegue manter o alto desempenho, você não deixa o jogador acomodado, você não deixa o jogador na zona de conforto. Ah, eu sou titular, então não vou correr, não vou cabecear. Não, você mobiliza o grupo todo, isso é importante. Então, olhando o trabalho do Luxemburgo há 30 anos atrás e está acontecendo o que está acontecendo agora, você fala, pô, quanto tempo o cara estava evoluído com pensamento de atitudes para implantar no trabalho. Então ele realmente, o Luxemburgo era muito diferenciado. Ele revolucionou, não só depois no Palmeiras, mas também no Corinthians, pelo Santos. Então por onde ele passou, ele fez um ótimo trabalho. E aí em 93, voltando à história do Rio São Paulo, é muito bacana, porque quando a gente chega na final, a imprensa toda falando, agora o Carrossel Caipira vai atropelar, vai não sei o que, vai passar por cima e pá. E o jogador, né, se respeita, mas a imprensa fala muitas coisas que às vezes não é verídico. Então, nós jogadores, a gente sabia que tinha condição de jogar de igual para igual, né, isso era fato. E no primeiro jogo, se não me engano, acho que foi numa quarta-feira à noite, no Pacaembu, nós fizemos 2-0 no Corinthians. 2 gols do Edmundo, atropelando o Corinthians e tal. E aquilo foi um choque de realidade para o pessoal do Corinthians, porque acharam que ia passar por cima para dar o troco da final do Paulista. E aí criou aquela coisa, aí a imprensa começou a dar de quarta até, se eu não me engano, acho que foi no sábado à tarde, foi quarta e sábado à tarde, se eu não me engano, o jogo. E até sábado à tarde, a imprensa mudou. Não, agora o Palmeiras tem possibilidade, isso aqui é só um empate, se torna campeão do Rio São Paulo, e ficou aquela coisa. E quando a gente entra no Pacaembu, perdão, e eu lembro que o anel do tobogã é só do torcedor palmeirense. E o anel inteiro do Pacaembu, quase todo, é corintiano. Gaviões, camisa 12, pavilhão 9, aquela loucura. Antigamente podia as bandeiras, tal, aquela coisa. Então a gente não é que amedronta, mas cria um impacto tão forte que foi, cara, nós vamos jogar contra o time e contra a torcida. E aí, todo mundo preparado, todo mundo pronto pro jogo. E aí o Corinthians vem naquela pegada que ele vinha pra cima, tal, e a gente se defendendo, bola cruzada. Eu lembro que aquele dia, eu saí com a cabeça inchada de tanto cruzamento, tirando a bola de cabeceio, o Tonhão tira ali, o Roberto Carlos tira a bola em cima da linha do jogo do campo, do gol da entrada do Pacaembu. Cara, foi uma loucura, 0-0, campeão. Aí, lembro que acaba o jogo, a gente se reúne para todo mundo se parabenizar, passa os jogadores do Corinthians, todo mundo murcho, todo mundo triste, né? A gente vai lá, cumprimenta, né, esportivamente falando e tal, mas aí começam a ter um entendimento melhor, a imprensa começa a ter um entendimento melhor do que era o nosso grupo, tá? O que era o patrocínio para a Malat, o que era a comissão técnica, Vanderlei Luxemburgo, Carlinhos Neves, que hoje, se não me engano, ele estava até então, se não me engano, no Atlético Paranaense, tá? Que ele é da região de Curitiba. Então, começa, não é que revolucionar, mas começa a ter um entendimento melhor que precisaria estruturar, precisaria ter um apoio médico, um apoio fisiológico. Então o Luxemburgo cria um mecanismo para que a gente conseguia, dentro do campo, desenvolver a sua melhor performance. E isso foi desenvolvendo com o tempo. E aí cria-se a expectativa para o brasileiro de 93. Tá? E aí a gente começa a trabalhar, começa a desenvolver o trabalho no Campeonato Brasileiro. E aí Salvador, Recife, Curitiba, Porto Alegre, então a gente começa a fazer trabalho. E a gente se torna campeão brasileiro em 93 contra o Vitória, tá? Aquele jogo também magnífico no Morumbi, né? E aí a gente faz a primeira conquista da Tríplice Coroa, que hoje é tão importante, que na época a gente não tinha tanto conhecimento de importância, mas era 3 conquistas. Era o Campeonato Paulista, o Rio São Paulo e o Campeonato Brasileiro.
E hoje essa tríplice coroa é tão almejada, tão desejada e tudo mais, e a gente conquistou nessa época. Então, se arremetendo em termos de comparação, que, lógico, a nossa geração era uma coisa assim diferente do que é hoje, mas tudo que está acontecendo hoje, se arremeter lá em 93, 94, aconteceu igual. Então a gente perdeu o primeiro jogo, numa final de campeonato. Há 3 anos aí consecutivos o Abel vinha perdendo o primeiro jogo e sempre revertendo. Agora, infelizmente, não deu, foi um 0-0 lá com a situação da perda do pênalti do Rafael Veiga, né? E realmente acabou não tendo a possibilidade do tetracampeonato. Mas a nossa geração, ela foi uma geração comparada até então como uma possível terceira academia, porque o nosso time era muito bom, nosso grupo era muito bom. E hoje, só para concluir o assunto, a gente, quando se encontra, a gente se arremete, a gente começa a lembrar que os jogadores daquela época, eles foram sendo contratados, mas eram jogadores assim que o Edmundo veio do Vasco, mas não tinha uma conquista de peso. Era só campeonato carioca. O Zinho veio do Flamengo com campeonato carioca e brasileiro, mas não veio agregar. Mazinho, a mesma coisa do Vasco. Evaí veio da Itália, veio em 91, mas teve aquele problema de afastamento, aquela coisa que teve um atrito lá, tal, que foi de uma maneira injusta, foi retomado em 92 e tal, e agregou. Então teve um amadurecimento em todos os âmbitos para montar aquele grupo. Roberto Carlos, eu lembro que era um garotinho que veio do União São João de Araras, não era conhecido no mercado de futebol. Disputou o Campeonato Paulista de 92, sim, mas era um garoto que estava ainda em ascensão. Então foi juntando peças que foram de extrema importância. Cada um tinha o seu peso e sua história para contribuir. Mas ali, aquele momento da conquista de 93, todos nós sabíamos que era uma conquista que entraria para a história e poderia alavancar um desejo de, naquela época, poxa, jogar na Europa, jogar na Itália, que era desejo da maioria dos jogadores, jogar no futebol europeu, no futebol asiático, que o futebol no Japão era muito bem conceituado também, era um desejo. Por quê? Porque era uma maneira, de repente, uma independência financeira, que é totalmente diferente do que é hoje, em termos de contrato. A gente, olhando a parte de contrato, às vezes a gente fazia contrato de 1 ano, às vezes tinha jogador que fazia contrato de 6 meses, tinha jogador que fazia contrato de 3 meses. Então, era totalmente diferente a situação daquela geração de 90 até a quebra da situação da federação de jogadores com o clube, até entrar ali, vigorar a Lei Pelé, aquela coisa toda. Então demorou. Então a minha geração foi uma geração de transição. Tá? Então o que acontece? Então a gente não tinha aquela segurança em termos assim de, poxa, eu vou fazer um contrato de 5 anos, 3 anos, entendeu? Era uma loucura, porque o clube não tinha nem condições de fazer contratos assim de longo prazo e tal. E aí o que acontece? A gente tinha que matar um leão a cada dia para você permanecer no clube. E aí veio a conquista do Campeonato Brasileiro em 93, que foi a sacramentação geral de todo mundo e tal. E aí, virando o ano, a partir daquela conquista, vai o Antônio Carlos para a seleção, vai o Mazinho para a seleção, Edmundo é convocado, Zinho é convocado, César Sampaio é convocado. Então foi uma expansão do trabalho que foi feito, que foi mérito de cada um, mas do grupo de uma forma geral, para conquistar e cada um seguir o seu caminho. E aí vem 94. E aí entra aquela polêmica, né? Vamos defender o escudo, vamos defender. Aí se torna campeão paulista de 94. Já não tinha ser batido, né? Campeão, os caras todo dia batendo Palmeiras, né? Já, né? Exato. Aí, se eu não me engano, eu acho que em 94, se não me falha a memória, já era ponto corrido. Eu não lembro ao certo. E eu lembro que ele se sagrou campeão mesmo de fato. Palmeiras e Santo André, lá em Santo André, acho que foi 1-1 o jogo, se eu não me engano. 1-0, alguma coisa assim, gol do Evaí de cabeça. Eu não lembro muito ao certo, mas é bom puxar aí depois no Google, que o Google conta tudo.
Mas e aí a gente se torna campeão em 94, bicampeão, e aí a cobrança começa a aumentar. Porque se for bicampeão paulista, pode ser bicampeão brasileiro. E aí a gente sobe de patamar, a gente sobe de degrau, porque o desejo não só do patrocinador Parmalat, mas também como do time, da torcida, da comissão técnica, pô, se a gente for campeão paulista, vamos brigar para ser campeão brasileiro. E a gente começa a trabalhar e tal, e aí se consagra campeão brasileiro de 94. Já acostumou bem a torcida queria mais. Exatamente. E aí o jogo que sacramentou a conquista de 94 foi justamente contra o Corinthians de novo no Pacaembu, que é aquele jogo polêmico que a gente faz o resultado, mas o Edmundo dança, faz a dancinha lá pro Viola, começa a provocar o Viola, começa a provocar todo mundo e tal. Luxemburgo tira ele, coloca o Tonhão para amenizar um pouco o problema e tal, e daí a gente se torna campeão. E ali me chamam para todo mundo, foi a primeira vez na história do futebol que sai a foto oficial com todos os jogadores do plantel. Tá? O Vampeta veio contar uma história aí que foi na Copa de 2002, que não sei o que, eu fiz todo mundo tirar foto, papapá. Mas o Vampeta é muito resenha. Mas se você olhar em 94, tem lá o perfil de todos os jogadores, o falecido Fred Rincon, que jogou no Palmeiras, o incrível, mas chamou a atenção, o Gato Fernandes, que era o nosso goleiro na época, o Gatito, que hoje era até então época do Botafogo, até o ano passado, retrasado, se não me engano, ele estava no colo do pai dele, entendeu? Então é muito interessante isso, porque o menino lá no colo do pai, que era jogador, e saiu na foto. Então tem essa foto lá, puxa aí depois, tem o Fred Rincon, tem o Jefferson, o falecido Jefferson, lateral esquerdo, aí tá ali, se eu não me engano, tem outros nomes ali, tem o Valber também, que jogou também no Corinthians, se eu não me engano, em 94, não lembro muito ao certo, mas enfim. Então, passamos. E aí, bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, a gente quer correr atrás do tri. Tá? Em 95, a gente chega na final, mas aí perde pro Corinthians lá em Ribeirão Preto, com aquele gol do Marcelinho, carioca, que bate a falta, o Miller atrapalha o Veloso atrapalha o Miller, enfim, o Marcelinho faz o gol por cima lá e tal, e a gente perde, acho que foi, se não me engano, de 2-1, e não consegue ser tricampeão. E aí começa aquele processo de reformulação. Já não era o Luxemburgo em 95, era o Carlos Alberto Silva, se eu não me engano, e o Luxemburgo volta em 96, que foi meu último, quando eu falo do último ano, que aí em 96 eu fui emprestado, e aí vem aquele time Cafu, dos 100 e poucos gols lá, que a gente sabe a história, né? Do Campeonato Paulista e tal, que o Rivaldo, Miller, Luizão, enfim, é um ataque espetacular. Mas foi muito bacana isso aí, a gente revive momentos, obrigado por estar revivendo essas coisas assim, que estava um pouco meio esquecida, as 7 chaves ali no baú, reviver essa situação. Mas eu tive a oportunidade, o privilégio, quando eu falei desde o começo, né? Entrar um menino e sair um homem formado. Pela conduta, pelo respeito, pela responsabilidade, por comprometimento com a camisa, porque eu peguei esse momento que o Palmeiras não ganhava nada e fui feliz em ser campeão paulista e esqueci de falar da história do meu primo. E meu primo estava lá no Morumbi, tá? Foi me visitar depois, né, que naquela época tinha acesso depois ao vestiário. Ele comemorou a conquista comigo a noite toda, chegamos em casa às 6 horas da manhã no dia seguinte, né? Mas comemorou a noite toda comigo, até então era uma casa noturna chamada Lamilight, ali na Ponte Cidade Jardim. E foi muito bacana, porque eu consegui, de uma forma inconsciente, cumprir com a promessa. Entendeu? Então, são coisas que fogem um pouco do nosso controle, mas tá aqui pairando, que às vezes coisas espirituais que de repente acontecem, envolvimento e tal, que eu consegui. Então, eu saí com um dever cumprido em 93, agreguei em 94, entendeu? Então, foram conquistas que aquele garoto que chegou sonhador no clube, se transformou numa história importantíssima no clube, que até hoje é lembrado, até hoje a gente vai a qualquer lugar do interior de São Paulo,
fora de São Paulo, o pessoal lembra desse grupo, porque foi um divisor de um divisor de águas. Porque o não antes da conquista de 93 e o pós-conquista de tudo que gerou, que foi o carro-chefe, né? Depois dessa transformação de patrocínio, todo o envolvimento que teve, aí outras equipes começaram a entrar com patrocínio pesado também para poder contratar jogadores, e até hoje acontece isso, né? Então foi uma revolução geral no futebol em todos os aspectos, e foi muito favorável, muito grandioso ter vivido esse momento. Então, quando eu falo que eu sou muito grato ao Palmeiras, muito grato à entidade Palmeiras, porque eu entrei aquele menininho ali sonhando, acreditando num sonho, e saio de uma agremiação com o sonho realizado, com o dever cumprido, com aquele momento de glória, que não é só fama, mas é saber que o seu trabalho, que você se dedicou tanto tempo, ele conseguiu ser realizado. Isso, em qualquer função, em qualquer trabalho, é a maior satisfação que tem do ser humano, de você fazer, desenvolver o trabalho e conseguir realizar os seus planos, o seu objetivo e tudo mais. É basicamente isso aí. É muito bacana, eu agradeço. E tem que ter mesmo esse sentimento de gratidão. Quem não tem gratidão não tem caráter. Isso é a pessoa que tem caráter tem gratidão. Gratidão, eu sou muito grato, entendeu? Porque é incrível. A relação que eu tenho com o Palmeiras hoje, ela é muito próxima de ir aos jogos, não só o fato de ser reconhecido, mas, por exemplo, 2018, só para contar essa história rapidinha, quando completou 30 anos, 25 anos, se eu não me engano, 2018, me ajuda aí. 25 anos. 25 anos, a gente teve uma festa na Cidade das Américas ali, que é perto da Barra Funda, que hoje já mudou, Casa Noturna Unimed, se eu não me engano, tal. E fomos convocados, né, para reviver, contar a história de 25 anos, tal, num jantar, num banquete e tal, onde torcedores, diretoria, enfim, comprava ingresso lá e a gente ficou. Então fui eu, Mazinho, César Sampaio, Antônio Carlos, Tonhão, toda essa turma. Se eu não me engano, o Veloso também estava, enfim. E aí a gente ficou num espaço reservado para os atletas, família e tal, e um espaço geral para torcedor, diretoria e tal. Poxa, grande, mas muito grande o espaço lá, não conhecia. Pelo menos acho que ali tinha umas 1000 pessoas brincando ali por baixo. Tá? E quando a gente é chamado ao palco, tá? A gente depois tem conhecimento através de amigos e de diretoria e tudo mais, a gente perfila ali para receber a placa comemorativa da conquista, aquela coisa toda. Poxa, toda a galera que estava ali, todo o pessoal das mesas levanta e aplaudem a gente pelo reconhecimento, entendeu? Então isso é muito bom pela gratidão de saber que o nosso trabalho foi reconhecido, né? E depois daquele fato de 2018, encontrando algumas pessoas aqui da diretoria e tudo mais, falando assim, naquele dia tinha pessoas chorando, porque vocês conseguiram transformar o clube pela conquista de uma maneira diferente, de uma conduta diferente. Por quê? Até Paulo Nobre, que é o nosso querido presidente, que revolucionou, transformou o Allianz, pagou as dívidas do clube, aquela coisa toda, ele falou, poxa, Rosa, eu era um simples torcedor na Avenida Paulista. É muito louco, tem imagem dele comemorando na Avenida Paulista, no livro lá do Palmeiras, e naquela época eu nem imaginava que eu poderia me tornar presidente do clube. Então, você vê que, da mesma forma que eu tinha um sonho de me tornar um jogador do Palmeiras, porque o meu pai queria, por uma referência do ano passado, Paulo Nobre era um simples torcedor que se transformou num grande presidente revolucionário, por sinal, que transformou o clube Palmeiras numa grandeza ainda maior de montar o Allianz, de pagar suas dívidas e tudo mais, e colocou um time redondo, que hoje, aí, com o trabalho de uma sequência, né, acabou sendo o que é hoje. Mas esse poder gratidão é muito bacana, porque
alivia, consagra espiritualmente, consagra com dever cumprido. Isso é muito bacana. Sensação de dever cumprido. 25 anos depois, as pessoas aplaudindo ali, se emocionando, né? Quer dizer que o trabalho foi bem feito, né? Em respeito a esse Paulo Nobre, foi um cara que chegou lá e arrumou a casa. Ele bancou a dívida do Palmeiras. Tirou dele do bolso, pagou toda a dívida, deixou redondinho, cobrou um juro baixinho. E hoje o Palmeiras está caminhando nesse aí, porque lá atrás ele fez um trabalho. Exato, transformou de uma maneira, vamos dizer assim, ele transformou a TV Tubo em 4K. Tá? Em 4K, porque realmente, como falta falando, pagou as dívidas lá, o Palmeiras realmente devia, penhorado, aquela coisa toda, foi lá, quitou. Hoje já o Palmeiras conseguiu quitar a dívida com ele e tal, mas assim, não cobrou juro, cobrou um juro de mercado da zero, alguma coisinha só para dizer que tinha um juro de atualização, né? E foi ali a transformação. Porque se o Palmeiras realmente tivesse nessa conduta, não estou dizendo que hoje não tem as suas dívidas, tem vários clubes aí que a gente sabe, né, não vamos citar aqui, mas que deve quase 2 bilhões, né, e continua contratando, continua vindo, falando e tudo mais, e está aí, né, está aí no mercado, né. Então acho que o próximo passo, só para concluir a linha de raciocínio, a gente precisa muito, em termos de dirigentes, pensar no fair play financeiro. Porque não é justo o Palmeiras contratar, não só o Palmeiras, mas o São Paulo, o Corinthians, contrata o jogador e o clube não tem dinheiro para poder pagar o jogador. E as contas do clube devedoras lá, 1 milhão, 800 milhões, 1 bilhão. Então é injusto a diferença, entendeu? O dirigente ele contrata, passa 2, 3 anos, ele sai do poder, deixa a dívida para o FOR. Aí o FOR tem que obrigatoriamente comprar uns 3, 4 jogadores, aumenta a dívida, acaba a gestão dele e deixa para o outro. E aí vai criando uma bola de neve que não tem fim. Né? Mas enfim, é basicamente isso aí. A verdade, Alexandre, é que tua história estava escrita no Palmeiras. Primeiro foi quebrou o braço, depois tinha um problema da escola. E aí depois acabou com essa... Por isso que eu falo, sabe, foi muito interessante isso, porque parece uma predestinação. Tá? Eu estava predestinado desde o começo, e é fato, né? Depois eu tive uma conversa com uma pessoa, falei assim, cara, só foi cronologicamente, tudo se encaixou no seu devido tempo, como você acabou de falar. Foi por um problema de contusão no braço, não pude fazer o primeiro, mas teve o segundo, e a coisa foi fluindo, foi desenrolando, até chegar onde chegar. E assim, volto a falar uma coisa interessante. Depois eu fui contratado pelo Figueirense em 99, eu vivi a mesma história que eu vivi no Palmeiras, tá? Que o clube lá estava 18 anos sem conquista, e eu cheguei para agregar um grupo bacana também de jogadores contratados para tirar o time da fila. Vencedor também. Um vencedor. Então nós tiramos o time da fila lá em 99 no Campeonato Catarinense contra o Avaí, o maior rival do Figueirense, que é o Palmeiras e Corinthians a mesmo nível, tá? Estadual, e a gente perde o primeiro jogo e resolve em casa, conquista e por sinal, era o Cuca. O Cuca treinador que tinha acabado de se aposentar, foi um dos primeiros clubes dele ali, e ele, treinador do Cuca, do Avaí, e eu jogando contra o Cuca, que joguei com ele em 92, que foi vice-campeão paulista, que ele fala até hoje que não conseguiu dar como jogador, mas que foi campeão brasileiro sendo treinador. Então o futebol te dá essa oportunidade, por isso que eu falo, a conduta tua hoje aqui no Clube A, ela reflete no Clube B, do Clube B ela reflete no Clube C. Então isso é importante, tá? O caráter, posicionamento, conduta, comportamento, tratativa, né, que você tem com vários jogadores. Não é porque você veste uma camisa verde, azul, de repente é teu inimigo. Não, é um adversário. E aí eu tive jogadores que joguei contra em finais e depois eu vim vestir a mesma camisa. Então é interessante, o futebol te proporciona, ele não é só o jogo, 90 minutos, ele te proporciona muitas coisas fora do jogo.
Então é vida muito talvez, mais né? além do que aquele retângulo ali com 2 gols, com uma bola, 22 jogadores correndo atrás de uma bola para fazer o resultado, não. Mas ele te proporciona muitas outras coisas fora, no âmbito social, no âmbito esportivamente falando, de imprensa, de relacionamento, entendeu? Com pessoas fora do futebol, fora empresários e tudo mais. Então, você cria várias possibilidades que o futebol te proporciona. Aquele de ver dentro das 4 linhas é mais para torcedor, mas nos bastidores, durante a semana, trabalho, convivência é que leva para a vida, né? Agora, quando você foi pro Figueirense, você não foi porque você era bonitinho, é porque foi um cara vencedor lá atrás do Palmeiras. Exatamente. Aí os caras, vamos buscar o cara, os caras ganham, né? Porque depois eu vim saber a história do Figueirense, né? Eu lembro que era o Aguinaldo que depois veio para o Palmeiras, que jogou lá, ele me convidou, falou: Alexandre, o clube está passando por uma situação difícil, mas o projeto é esse, você topa? Eu falei: não, eu vou. Se for esse projeto, eu vou. E quando eu cheguei, realmente eu percebi que tudo que foi prometido para mim, os caras colocaram pontualmente para o processo acontecer de conquista. Paulo Prisco Paraíso, até hoje, o nome do presidente que revolucionou, foi um Paulo Nobre da época, né? Revolucionou o clube, fez melhorias de alambrado, pintou o estádio inteiro, deu uma cara nova. Vou falar aqui, sem papas na língua. Pagava o bicho, fez um acordo com a gente assim, pagava os 50% do bicho em dinheiro no dia seguinte do jogo. A gente ganhava no domingo, na segunda-feira estava o dinheiro lá para você retirar 50%. E os outros 50% ficava acumulado para o objetivo final, que era passar de fase, passar para a semifinal e chegar na conquista do título. Então, ele criou mecanismos que incentivavam o jogador a ganhar, para ganhar o bicho em dinheiro, que na época era difícil, tá? O clube vinha vindo numa pendura muito grande, então ele criou uma credibilidade grande, pagando e ao mesmo tempo acumulando. Então tinha jogador que falava assim: cara, eu não mexo nem no meu salário, porque o que eu ganho de bicho é o que paga as minhas contas no final do mês. Então foram situações assim que eu vivi no Figueirense que me arremeteu às conquistas que eu tive no Palmeiras. Então todo o conhecimento que eu tive eu levei adiante. E foi engraçado porque quando a gente, outro complemento, quando a gente foi comemorar a conquista depois de tantos anos, no jantar na churrascaria, ele me chama para conversar. E aí ele fala assim: Alexandre, uma coisa eu tenho para falar para você. Você é um cara predestinado, porque você foi um dos primeiros nomes a ser cogitado, porque o perfil que você tinha no seu clube Palmeiras era o que a gente precisava para encaixar no projeto. Então é gratificante, entendeu? Esse retorno, porque a relação ela permanece de amizade até hoje. Entendeu? Quando eu vou, poucas vezes depois eu fui, tem lá minha foto lá no vestiário, com meu filho hoje, com meus 25 anos que ele tem, ele já foi lá e falou: pai, você tem sua foto lá no vestiário. E eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas uma hora eu vou lá e falo assim: cara, eu sou grato pelo que você fez lá em 99, entendeu? É muito bacana. Ser jogador tem que ter caráter, ser homem, trabalhador, não é só entrar dentro do campo, chutar a bola, não. Sim, a gente é recebido em todos os lugares que a gente vai, principalmente hoje nos campeonatos de várzea, que a gente é convidado, jogos, eventos e tudo mais. Cara, a relação do torcedor, ela é muito emoção. Então, quando você encontra um palmeirense, o cara te abraça, te beija, te aperta e tal. Quando você encontra um corintiano, um são paulino, um santista, alguma coisa, ela é uma relação saudável. Por quê? Porque a imagem como profissional, eu sempre deixei uma imagem positiva, entendeu? Pela minha conduta. Por exemplo, eu nunca fui um jogador que fui expulso. Imagem de respeito com o adversário. Exatamente, eu nunca faltei com aquela coisa de machucar o meu adversário. Por quê? Porque a formação que eu tive ali na base foi a melhor possível. O Zelão hoje, que com a idade que ele tem, ele deve estar aí com quase os seus 80 e poucos anos, ele me formou de uma maneira, com uma conduta muito positiva, que ele sempre falou: joga limpo. Porque se você não ganhar jogando limpo, pelo menos você deixa uma boa impressão ao seu adversário. Porque se você joga sujo,
o futebol ele é tão redondo que uma hora é um dia da caça e outro do caçador. Eu bato em você hoje, mas daqui 6 meses, daqui 4 meses, daqui 1 ano, você vai ter a possibilidade de jogar comigo e me dar o troco. E aí tem aquele velho ditado, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Então, para evitar isso, eu sempre tive uma conduta assim positiva, para poder, de repente, o meu adversário. Então, é muito louco, mas assim, a minha relação que eu tenho com o Marcelinho Carioca é muito boa, a gente se abraça, se beija, a gente revive coisas da base, porque ele estava lá no Flamengo, eu estava no Palmeiras, mas na época de seleção convocado, a gente se encontrava, entendeu? Então, é muito bacana isso. Foge do meio esportivo, entendeu? Porque se torna amizade. Então, ele se consagrou no Corinthians, no Flamengo, eu me consagrei no Palmeiras, no Figueirense e tudo mais. Então, é uma história de vida. É uma história bacana. Então, hoje a gente se reúne para fazer eventos aí, seleção brasileira, seleção paulista e tudo mais, e sempre tá junto e a gente tem aquela possibilidade de recordar. Alexandre, vamos voltar para o Palmeiras. Aí dos anos 93 a 94, você ganhou vários titulares. Qual o mais importante na sua visão, né? Eu tenho o meu. Olha, eu acho que, na minha opinião, pela emoção, pela aquela coisa assim de impacto, pela aquela coisa assim de... por ser a primeira vez, né, por ser assim, o debutante, no de 93 é indiscutível. Porque, por mais que tenha jogado Rio São Paulo, por mais que tenha sido campeão brasileiro em 94 e 93, o êxtase da conquista de 93, ela foi, da maneira como ela foi desenvolvendo, foi chegando, ela foi muito marcante. Marcante, assim, pela história do Paulista, como começou, né, de 93. Aí era um treinador, daqui a pouco chegou outro com uma outra filosofia, de uma outra maneira, uma conduta. 2 paizões, mas 2 paizões diferentes, tá? O Otacílio era um paizão que ele chegava, te abraçava, conversava, senta aqui comigo. Você quer tomar uma cerveja? Você vai tomar comigo aqui. Você quer tomar um uísque? Você vai tomar comigo aqui. Mas era olho no olho, entendeu? Aquela resenha mais suave, gauchão, aquele cara bom de papo e tal. Então ele trazia para você, ele trazia para ele aquele atleta que era um atleta assim meio rebelde. Então ele tinha essa possibilidade. O Luxemburgo já era mais incisivo. Então foi um choque de realidade quando o Otacílio saiu pela tratativa que ele tinha e quando chega o Luxemburgo com aquela o Luxemburgo é o que é até hoje. Como é que fala? Porreta, incisivo, eufórico, briguento. É o jeito dele. Então, quando chega essa pessoa que ele começou a colocar, o Carioca fala, né, começou a colocar pilha nos jogadores, ele trouxe o grupo para ele também de um patamar competitivo. Então, essa leitura dos dois, ela foi importante no processo. E como jogador, eu como jogador que vivenciei isso, ela foi muito boa, porque eu tive a possibilidade de ter as 2 situações no mesmo ano, não digo no mesmo ano, perdão, questões de meses, tá? Questões de meses, que mudou rapidão. Então, a conquista de 93, ela foi muito mais marcante por justamente isso. Começou de um jeito, terminou de outro, com um treinador que alta competitividade, alta dedicação, incisivo. Acho que a palavra que pode se definir assim, incisivo, cirúrgico. Entendeu? Porque todo o trabalho que o Luxemburgo fazia, ele buscava o resultado. Então, ele não precisava trocar 3, 4 peças no intervalo. Ele modificava o posicionamento. Ele pegava o amendoim aqui, colocava ali, tal. Você vai ficar aqui, você não vai correr ali, você vai ficar aqui, pá. Então, ele conseguia ter essa possibilidade. E dava certo. Isso era bom. Então, os jogadores naquela época, não é que compravam ideia, mas... o que estava dando certo, a gente ia nessa linha de pensamento. E o de 93 foi realmente essa coisa que euforia, êxtase, a primeira vez, a primeira conquista,
aquele Morumbi lotado, aquela noite, né, que quando terminou já era de noite, mas aquele frio de 12 de junho de 93, Dia dos Namorados, a namorada na época que se transformou em esposa depois, esperando um jantar e não teve porque a conquista levou a gente para outro lugar. Então foi tudo marcante nesse aspecto. E saiu da fila, 17 anos. Você não... Então pode-se dizer que aquele jogo foi o mais marcante. Mais marcante. E o mais engraçado, eu vou falar para você que nós temos uma idade mais avançada do que o Renan. É incrível falar isso, né? Mas eu, como atleta, a gente não tinha essa noção do torcedor. O que simbolizava esses 17 anos? Tá? Eu, como atleta, vi o lado de cá. Eu vi o lado aqui dos bastidores, o lado que a gente não tinha esse conhecimento. Depois, com o passar do tempo, a gente começou a ter um amadurecimento, um entendimento do que foi essa conquista para o torcedor. Porque vários amigos palmeirenses, depois, é incrível falar, mas assim, poxa, Alexandre, no dia da final que eu estava assistindo o jogo, eu fui comemorar, eu escorreguei na escada, caí, quebrei o braço, eu tive que correr para o hospital. Marcou para cada torcedor aquele momento do dia 12, no dia do jogo, na hora do jogo. O que aconteceu? Teve uns que disse que socou a parede. Teve uns que disse que entrou dentro do banheiro, que só saiu do banheiro quando acabou o jogo. Porque o nervosismo era tanto, porque era uma torcida, vamos dizer assim, né? Que ela estava calejada a perder. Ela não tinha esse sentimento, Renan, de glória, de euforia, de conquista, porque já havia um grande tempo que ela não sabia que era de ser campeão. E quando a gente se torna campeão em 93, o torcedor foi desforra. E aí, quando a gente se reencontra com o torcedor lá no interior, ele fala, não, esse dia, nossa senhora, aconteceu isso, com precisão. Porque ele viveu a história do lado de lá, e eu vivi a história do lado de cá. Então, quando confronta essas duas situações, é muito bacana, porque, poxa, quando você entrou, eu estava ali trancado, eu estava não sei o que, relembra com precisão, porque a pessoa viveu, entendeu? Então, é muito bacana. Alexandre, naquela época tinha muitos jogadores bons. Aí imagina que hoje é sábado, amanhã é domingo que você vai jogar. Qual o cara que te tirava o sono? Falou, puta, amanhã eu vou ter que marcar esse cara e agora? Não dormia o sábado. Eu vou falar uma coisa pra você. A nossa geração era uma geração que tinha muitos jogadores bons. Muitos atacantes bons. Se eu falar pra você, tá, Renan? Eu vou citar aqui 4 ou 5, mas me perdoa se fugir alguns, né? Então, em 92 estava surgindo o Edmundo, que é da mesma idade que eu. Já tinha o Renato Gaúcho no auge. Tinha um 93, tá? Falando assim, o Ronaldo Fenômeno, que já estava despontando no Cruzeiro, tá? Tinha jogadores, Nélio, que jogou no Flamengo, tinha o Marcelinho Carioca já despontando no Flamengo, tinha vários jogadores, aqui o Viola no Corinthians, Palhinha, Raí, entendeu? Então é muito complexo você falar, tá? Mas assim, para definir um jogador que era difícil de marcar, que tirava o sono, era o Romário. Porque é engraçado falar isso, mas a leitura dele era muito boa para o zagueiro pelo seguinte, porque você se posicionava de acordo onde ele estava. Se você desgarrava de onde ele estava, ele ia lá e fazia o gol. É interessante falar isso. Eu vou dar um parecer melhor para quem está, para ter um entendimento. O posicionamento dentro da área obrigava o zagueiro a estar perto dele, porque se você desgarrasse assim, aquela piscada de olhar, ele dava 2, 3 passos ali dentro da área, ele sabia se posicionar, ele recebia a bola. O poder de precisão dele de fazer gol era assim, juro para você, de 10 chutes a gol, 9,5 ele fazia gol. Um batia na trave. Entendeu? Então, se você deixasse um espaço para ele, ele resolvia o jogo. E às vezes ele só precisava de uma bola. Então, era um jogador que, para nós zagueiros, a gente estudava. Ele saía para a direita, saía para a esquerda, saía. Então, era um jogador que era imprevisível.
Por quê? Quando eu falo, tem jogador que tem um cacuete de jogar a bola mais para o lado direito e sair para o lado direito. Tem jogador que tem um cacuete que sai para o lado esquerdo. Então ele tinha esse poder de sair para os dois lados. Então você tinha que marcar ele de uma maneira o quê? Esperar a reação dele. E você ser reativo à atitude dele. Se você tentar se antecipar, você poderia perder a possibilidade de ele sair na cara do gol. E o difícil era ser reativo à atitude dele, né? Exatamente. Então era um jogador que você tinha que estudar. Você tinha que esperar, você tinha que falar assim, cara, eu estou marcando, mas e agora? Para onde ele vai? Tenho que esperar. E aí vou morrer. O Renato Gaúcho, pelo poder físico que ele tinha na época, muita força muscular, você batia nele e não caía. É impressionante. O porte físico é igual ao meu. Tem 1,85 m, ele deve ter 1,86 m, 87 alguma coisa assim, tá? Mas na época ele era muito bruto. Então era um jogador mais de explosão, de velocidade, de contato físico e tudo mais. Mas o Romário era um jogador que era pequeno, ágil, rápido e força muscular. Por quê? Porque quando ele dava aquele tapinha na frente, ele não pega mais. Não pega. Entendeu? Então foi um jogador que realmente era difícil, ele obrigava você a estudar o comportamento dele dentro do campo. Aonde ele estava, você tinha que estar perto. Porque qualquer brecha que você desse de espaço e de lapso eu estou olhando a bola ali e esqueci ele aqui, cara, o cara cruzava ali para ele, era caixa. Quer dizer, tirava o sono de qualquer um, né? Tirava. Tirava. É impressionante. E não, a história dele diz por si só, né? O Alexandre, e eu estava revendo os lances, e algo que me chamou muita atenção foi o seu gol na final de 92 contra o Santos no Paulista. O que esse gol significa para você ali? No final do jogo, o jogo amarrado. Olha, Renan, é muito louco, mas aquele gol ali foi a estreia do Zinho, se eu não me engano, foi a estreia do Zinho, tá? E aquele gol foi a virada de chave, porque o Palmeiras não vinha bem, a nossa equipe não vinha rateando, vinha se penando, e eu acho que naquela época, eu não lembro muito bem o regulamento, eu acho que classificava 8, depois 8-4, 4-2 e fazia final, né? Então a gente estava ali perigando para não se classificar, porque o time vinha mal, tal, aí contrataram o Zinho, trouxeram o Zinho para dar um jeito no meio campo, aquela coisa toda. E aí na estreia contra o Santos, a gente entra naquela expectativa de ganhar, o Santos, né, muito louco, e o Otacílio, eu fiz uma campanha em 92, eu tive uma sequência aí de acho que 24 ou 25 jogos, se não me engano, porque o Paulista naquela época, para quem está hoje assistindo, o Paulista era 4 ou 5 meses de campeonato, quase o primeiro semestre inteiro, né? E tinha 40 jogos, 45 jogos. Então era todo mundo jogando com todo mundo para classificar 8, e até chegar à final. Então eu tive uma sequência com o Otacílio de pelo menos acho que uns 24, 25 jogos até a semifinal. Tá? Mais ou menos na classificação da semifinal, que por sinal nós perdemos o primeiro jogo, acho que foi contra o Guarani, lá em Campinas, que eu participei desse jogo, depois me machuquei, aí volto o Edinho Baiano. Aí nisso, era eu e o Toninho Ceci na zaga, tá? O Toninho Ceci, um excelente zagueiro, também cria da base da época dos anos 80 até, tá? Porque ele já tinha subido ao profissional, acho que em 85, mais ou menos isso. Mas um grande parceiro, era minha referência também, porque como ele veio da base, a gente estudava o comportamento dele para querer chegar também ao profissional. E aí em 92, aquele gol foi a mudança de chave, porque deu confiança mais para o time, porque o time vinha remelando, oscilando, aí o Zinho estreia, já dá uma outra cara, e eu lembro que foi realmente isso, aos 38, 40 mais ou menos do segundo tempo, uma falta cobrada do lado direito, assim, quase no bico da grande área, eu não sei se foi o Daniel Frasson que cobra essa falta, o Sérgio Guedes, o goleiro, ele espalma, mas ao invés de espalmar para longe, ele consegue só tirar aquela bola e eu entro no segundo pau empurrando a bola para dentro do gol. O momento de euforia foi tanto pela fase que estava vivendo
que até depois conversando com o Carlinhos Neves, o preparador físico, ele falou, Rosa, você não sabia como comemorar, porque você bate palma para cima, você mostra a camisa, você bate no peito, porque a gente sabia aquele jogo, o peso da vitória, para a gente correr para a classificação, e a gente precisava ganhar de qualquer jeito. E aí entra com essa obrigação, aquele jogo meio amarrado, 0 a 0, 0 a 0, e eu faço o gol lá aos 40, vamos falar assim, do segundo tempo, quase perto do final, a euforia e tal, poxa, ganhar a caminho da classificação com um gol meu, cara, não tem coisa melhor do que... Sensação. Entendeu? E foi isso. E aí na semana seguinte, na reapresentação, o Carlinhos Neves, preparador físico, junto com o Chapinha, falei assim, Rosa, olhando o seu vídeo depois do gol, que você corre para a linha de fundo, de frente para a torcida, você bate a palma para cima, você mostra a camisa, bate no peito, ajoelha, faz o sinal da cruz, tudo junto e misturado. Eu falei, Carlinhos, a coisa mais importante foi a vitória. Ganhamos de 1 a 0 e ali deu o seguimento, foi a virada de chave para poder chegar à final contra o São Paulo. E aí a história diz por si só que não tinha como realmente vencer aquela equipe maravilhosa de São Paulo. Mas é muito bacana, cara. E para você assim, a gente sabe que desde a sua época até hoje o futebol mudou bastante. Qual é a sua visão? De repente mudou para melhor, para pior? Olha, mudou sempre para melhor em todos os aspectos, tá? Não só financeiro, mas como patrocinador. Eu vou contar uma história aqui para agregar, tá? Que eu presenciei isso aí. Quando a Parmalat chegou no Palmeiras, ela achou viável patrocinar uma equipe que tradição italiana. Ela fez lá uma checagem, uma elaboração de colocar a marca dela e tal. Por que eu falo isso? Porque o Brunoro, ele deu uma palestra quando chegou no Palmeiras, falando, olha, o projeto nosso é esse, assim, 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 nós queremos ser campeão daqui 3, 4, 5 anos, papapá, mas nós vamos investir, nós vamos ajudar, nós vamos não sei o quê, papapá, eu quero que vocês entendam o projeto qual que é, papapá. Contou todo o contexto. Só que a percepção nossa era uma inovação na época. A Parmalat, uma empresa multinacional, vinha descarregar dinheiro para poder contribuir. Tá? Então, depois, conversando em off, a gente foi ter um entendimento. Era muito melhor para a marca colocar ela numa camisa de time de futebol, porque a visibilidade num time ela é muito maior do que num comercial de 30 segundos na televisão. Que um comercial na televisão, você paga lá 30 segundos, vamos dar um exemplo hoje, sei lá, vamos falar no meu aleatório, você paga 500 mil reais. E de repente você patrocina um time por 1.500.000 mensal, tá? Você contrata alguns jogadores que vai dar retorno financeiro em venda, que naquela época o objetivo era esse, ok? E a visibilidade maior, porque você tem a foto, que é uma imagem estática, você tem a rádio na época, que é a divulgação do patrocinador Parmalat, e você tem um meio de comunicação, o que é? Imagem. Quando as televisões, as grandes emissoras iam lá cobrir o Palmeiras, mostrava o Edmundo com as marcas lá, mostrava o Alexandre Rosa com as marcas da Parmalat e tal. Então a visibilidade, ela é muito mais forte do que de repente você falar e cair no esquecimento. É a mesma coisa, vou dar um exemplo. Você passa de carro, você olha aquele Mzinho em amarelo, o teu filho, o teu neto, fala, pai, aquele lá é o McDonald's, para ali o carro. Você é obrigado a parar, para satisfazer a vontade do filho. Então, a Parmalat ela foi muito precisa nesse aspecto, que ela, além de ajudar uma equipe, uma entidade que tem tradições italianas, tá? Que é a origem do Palmeiras, ela entrou no mercado do futebol com uma baita de uma visibilidade, divulgação e tudo mais, e as vendas quintuplicaram na época de produtos da Parmalat. Porque o torcedor palmeirense foi lá comprar para poder ajudar, aquela coisa toda. Eu comprando produto da Parmalat, eu vou estar lucrando, a empresa vai estar lucrando e automaticamente vai estar despejando o retorno no meu time, no meu grupo. Então a Parmalat ela foi uma pioneira desse processo que hoje acontece.
Então hoje as empresas conseguiram ter um entendimento que o futebol é um negócio. Futebol, você investe, mas você tem um retorno. Você investe ali 80 milhões, mas você tem um retorno de 1 bilhão, retorno de 500 milhões. Então, é insano, é surreal a situação, porque você fala assim, hoje é a realidade. Você tem jogadores aí que ganham 1 milhão por mês, vamos falar um salário básico. Você tem jogador que ganha 300 mil, que é o básico do básico. Você tem jogador que ganha 2 milhões por mês, pô, mas como é que paga? Aí você fala, poxa, tem um patrocinador, mas não é só a única fonte de receita para o clube. Tem lá venda de camisa, tem o sócio-torcedor, tem os direitos televisivos, tem a cota de participação no campeonato, tem um monte de coisa que agrega, que lá atrás era pioneiro. Ninguém sabia se ia dar certo. Então o receio das empresas também em investir era muito grande. Porque, poxa, eu não vou lá despejar, vamos falar um número aleatório, vamos pegar um clube aí básico, tipo assim, 40 milhões para despejar num Bragantino, que hoje se tornou Red Bull. Tá? Então, era um receoso. Quando a coisa começou a virar, que começou a perceber que dava certo, que os estudiosos que lá na empresa tem falam assim, nossa gente, a gente investiu aqui $1 milhão, mas teve retorno de 10 milhões de dólares. Opa, para a empresa é benéfico. Então, o objetivo era esse. E aí começou a incrementar ainda mais, que começaram a contratar jogadores que tinham o perfil que a empresa precisa. Que hoje os jogadores fazem propaganda da marca, fazem propaganda do patrocínio. Por exemplo, nós tínhamos aí a FAM, Dudu do Palmeiras fazendo propaganda da FAM, Rafael Veiga, se eu não me engano, Gustavo Gomes falando lá da... Entendeu? Então, tudo está agregado. Então, dependendo do contrato que você faz, você pode ter até ali uma situação que você está envolvido com a marca, porque você seja um garoto propaganda da marca que está contribuindo ali. Então, vamos dizer assim, de uma maneira mais gigantesca, é benéfico para o futebol, tá? Porque recurso gera recurso. É muito louco falar isso, mas você investe aqui, mas também você tem o retorno. A televisão tem o retorno para televisionar um jogo, que ela também vai ter os patrocinadores ali que no intervalo vai colocar ali Banco Itaú, Banco não sei o quê, Banco blá blá blá, Bet Nacional. Então ela também vai ter o retorno. Então essa televisão que vai ter o retorno lá de, vamos falar número básico, 1 milhão, mas ela está investindo 500 mil. Então ela vai ter o dobro do investimento, vai ter um retorno dela, através dos patrocinadores. Então é uma cadeia, eu acho que eu posso definir melhor, é uma cadeia de degraus que desde lá do topo até aqui embaixo, todos precisam de um ou outro para a coisa fluir. Então, na minha época, era, como eu falei antes, contrato de 1 ano. Hoje tem jogador que faz contrato de 5 anos. Está pagando preço de ouro, vamos dizer assim, mas contrato de 5 anos. Só que nesses 5 anos, se tudo der certo, a rentabilidade que esse jogador vai dar para o clube, cara, pagou 3 vezes o salário do jogador. É mais ou menos por aí. O Alexandre, e em 97 você foi emprestado para Ponte Preta. Exato. Mas você estava naquela equipe campeão do Paulista, você estava onde em 97? Não, vamos lá. Eu participei 6 meses da Ponte Preta no Campeonato Paulista. A Ponte, ela tinha um diretor e também um presidente, puxa, agora me fala o nome do presidente, mas ele era um representante da marca Benetton, tá? Um alto poder aquisitivo. Ele injetou muito dinheiro. Só que, para criar um paralelo, ele foi como o Pedro Lourenço aí do Cruzeiro está sendo. Era um empresário que não tinha conhecimento no meio do futebol, tinha muito dinheiro, foi lá e injetou, só que deu poder a pessoas que não sabiam administrar o dinheiro. Então saiu contratando jogadores a rodo, contratou 35 jogadores. E aí só podia jogar 11. E aí, como num grupo, se você não tiver a artimanha de contratar certos jogadores que têm o perfil do clube e que têm o caráter que a gente volta a falar, conduta, participação e tudo mais, criou aquele grupo,
como é que fala, não casou, não fechou, não deu liga. E aí toda a campanha foi pro ralo. Aí no segundo semestre mudou a filosofia e se tornaram campeões e subiram, tiveram acesso. Tá? E aí de 97 eu vou para 98 para o Figueirense. Pego os 4, 5 meses mais ou menos do Campeonato Brasileiro, que acho que na época era o Campeonato da Série C, que veio essa proposta. E aí eu aceito que esse projeto ele durou de 98, mais ou menos de agosto até dezembro de 98, foi esses 4 meses de transformação, para 99 acontecer tudo que eu contei aqui, que o Paulo Prisco Paraíso investiu dinheiro, pintou, reformou, fez isso e aquilo, bancou e papapá, e a gente se sai da campeã em 99. E daí veio o encerramento da sua carreira. Como que foi? Eu fiquei no Figueirense até 2001, né? Participei de todo esse processo, a ascensão do Figueirense para a Série A, eu fui um dos pioneiros ali para poder subir o time, porque, volto a falar, o Paulo Prisco Paraíso ele foi um visionário que até então, isso foi uma palestra muito benéfica até para ter entendimento. Eu fiz parte da engrenagem toda, contribuí com muita coisa, mas ele tinha uma visão muito boa. Ele falava assim, Rosa, o Figueirense é o 0 da BR-101. Aí, senhor Paulo, eu entendo o senhor. Muitos não vão entender, mas eu entendo o senhor. O senhor quer dizer que o 0 da BR-101, que liga Porto Alegre de ponta a ponta, o 0 é a Santa Catarina. E Rio Grande do Sul é o 1 e o outro 1 é Curitiba, que tinha os times de Curitiba, que era Atlético, Curitiba, Paraná, né? E o outro 1 aqui é o Grêmio, é o Inter de Porto Alegre, é o Juventude, que eram os times que estavam naquela época no Campeonato Brasileiro. E aí eu estou entendendo, senhor, essa visão que o senhor está falando. Então você quer tirar esse 0 da BR-101? Eu falei, eu quero levar o Figueirense à Série A. E aí foi desenvolvendo, com todo o investimento foi feito, e o Figueirense naquela época sobe para a Série A. E depois eu tive em Florianópolis, depois de muitos anos depois que eu parei, e encontrei com ele. Aí ele falou assim, Rosa, aí veio essa história, você era um predestinado, você foi um dos primeiros a ser contratado para o projeto e tal. Por quê? Tá? Agora eu lembrei de uma situação. Quando eu cheguei no Figueirense, a imprensa local, só contar uma coisa rapidinho aqui, a imprensa local tinha que jogadores de nome iam para os clubes de Santa Catarina para curtir as praias, para passear, entendeu? Para curtir a noite, porque Florianópolis é uma cidade, né, maravilhosa, é Bariloche no Brasil. E aí um repórter, depois ele me respeitou, depois ele veio pedir desculpa depois de um bom tempo, que a primeira pergunta da minha apresentação ele falou assim, você veio passear em Florianópolis? Aí eu virei na minha entrevista de apresentação e falei, não, eu venho para fazer história, eu venho para tirar o time da fila. Eu respeitei curto e seco, porque eu vi que a colocação dele foi maldosa, né? Porque já tinham passado outros jogadores no passado que foram lá para poder passear na cidade. E eu falei isso, eu respondi para ele. Depois que eu me consagro campeão catarinense, ele veio me procurar, me pedir desculpa, porque ele reconheceu que todos esses 6 meses de trabalho, desde 98 até chegar junho de 99, quando a gente se consagra campeão, ele veio me pedir desculpa. Eu falei para ele, você não tem que me pedir desculpa. Você desconfiou de mim, de uma coisa que você foi na sua maldade. Mas eu sabia o potencial que eu tinha para poder ajudar. Não só o time, mas o grupo também. Porque jogando ou não jogando, a gente tinha um grupo maravilhoso também. Que todo mundo estava com o objetivo de tirar o time da fila. E aí teve esse reconhecimento. Então eu adquiri o respeito dele, não foi em palavras, foi em atitude e comportamento dentro do campo. Então isso foi gratificante, porque o povo de lá, eu enriqueci muito depois que eu fui para Florianópolis, que é uma cidade, então na época era uma cidade turista, tal, aquela coisa toda, e hoje virou uma metrópole muito bacana até, por sinal. O povo de lá é diferencial.
povo é educado, o povo é respeitador, o povo, a cultura, tá, do povo ela é muito bacana. Poxa, eu lembro que eu saí de São Paulo, aquele cara assim, né, aquele rapaz assim, tipo assim, pego, comer uma bolacha aqui, jogo, puf, como é de costume, né, naquela época e tal, e o povo não, você é responsável pelo seu lixo. Eu presenciei, só contando aqui rapidinho coisas de bastidores, uma situação no semáforo, que tinha um rapaz de fora, com um carro de fora, que é pela placa, eu estava atrás do carro. E parei no semáforo e o cara parou na frente. E o cara era fora da cidade. O cara pegou, comendo alguma coisa, pegou e jogou para fora da janela. Tava passando um pedestre, ele pegou o lixo que o cara jogou, sei lá, uma capa de bolacha, eu não lembro bem o que é, pegou o lixo e jogou de volta para dentro do carro. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, pô, o cara vai descer, vai brigar, né? Aí o cara falando com o motorista o seguinte, você é responsável pelo seu lixo, você é de fora, você não joga sujeira no chão, coloca no lixo. E é esse ponto de partida que culturalmente Florianópolis, naquela época e até hoje, a conduta dos caras são muito reto na formação, na conduta. Aí, depois estudando um pouco melhor, né, aprofundando, é uma cidade que tem as suas tradições que é de fora do Brasil. É povo alemão, povo culturalmente de outro tipo de comportamento, entendeu? Então, eu fui aprimorando. E eu entrei nessa linha, né, de comportamento. Então, eu quando voltei para São Paulo, qualquer coisinha assim de lixo, essas coisas no chão, eu pegava, vestiário, eu entrava, eu recolho tudo. E o pessoal falou, o que você está fazendo? Você está maluco? Eu falei, cara, é saudável para mim estar tudo limpo, porque eu estou fazendo bem para mim e estou fazendo bem para você. Então não é uma, como é que fala, uma obrigação, mas é um dever cívico, um dever cultural de você ter uma atitude proativa. Eu comecei a ter entendimento. Quer ver outra coisa que eu vou contar rapidinho aqui? Nos projetos que eu fiz com os jogadores, o maior exemplo é a atitude que você faz. O maior exemplo não é palavras, são comportamento. Eu chegava antes no vestiário, tudo sujo, sujeira de barro, aquela coisa toda, pegava uma vassoura e varria. E só deixava os jogadores entrar quando estavam limpos. E aí o meu companheiro de equipe falava assim, por que você está limpando? Eu falei, cara, não é legal, não é agradável o ambiente. Eu não gostaria de chegar num ambiente sujo para trocar minha roupa. Pisar no barro, pisar na sujeira, tudo isso, aquilo. E aí fui implantando isso. Passou 3 meses, às vezes eu chegava e o vestiário já estava limpo. Meu companheiro de projeto ia varrer antes de eu chegar, porque sabia que eu ia fazer aquilo lá. Então, às vezes você conquista os seus objetivos, uma coisa simples, com o comportamento, com a atitude exemplar. Então, para os garotos, eu mostrava, não era no blá blá blá, era em atitudes. Eu sempre fui contra de falar palavrão. Eu nunca orientei um garoto xingando, mas eu tive treinador que me xingava quando criança. E aquilo, ao invés de incentivar, ao invés de você acordar para a realidade, aquilo te amedronta. Você encolhe, você murcha, você fica com medo, inconscientemente, não, eu não vou fazer, porque se eu fizer, ele vai me brigar, ele vai brigar comigo, ele vai me dar bronca, ele vai me xingar, vai me ofender. Então você não faz, pelo contrário, você tem que ter uma mente aberta de você incentivar. Por mais que você não tenha capacidade, mas eu te incentivo, você é capaz de fazer. Então, futebol ele é muito amplo no aspecto que não é só jogar, mas é o envolvimento emocional, o envolvimento cultural, depende muito do treinador que você está, depende muito da equipe técnica que você está, porque eu tive como exemplos negativos na base do Palmeiras, que a gente ia para o Parque do Ibirapuera, eu era mais novo da turma, mas o Parque do Ibirapuera é um parque que tem uma pista lá de 1,5 km, tá? No entorno assim, 1,5 km. Só que tem um ponto de encontro de um lado com o outro que você economiza 400 metros, tá? Eu via jogador pulando para o lado de lá. E chegando lá no treinador depois do trabalho com a camisa seca, sem empenhar.
Só que ali ele dava o golpe no treinador e no preparador físico. Só que onde vinha o resultado negativo? Era dentro do campo. Ele não corria, não tinha performance, não tinha isso. Por quê? Porque ele queria dar o golpe no treinamento, enganando o treinador, só que ele era enganado dentro de campo. Prejudicando ele mesmo. Ele perdia. Ele não estava enganando o treinador, ele estava enganando ele mesmo. Então eu tive exemplos assim. Só que eu falei, não, cara, eu não vou querer economizar. Não é porque eu sou o santo, não é isso. Mas eu tenho um objetivo. Eu estou me preparando. Se o treinamento é esse, eu tenho que fazer. Eu tenho que ter a conduta de fazer, de realizar. Por quê? Porque eu vou estar dando exemplo para quem está vindo atrás. Então eu tive situações que quando fui para o Figueirense, tinha garotos mais novos, eles se baseavam no meu treinamento. Eu puxava a fila. Eu já era um cara com 28, 30 anos. Foi meu primeiro filho que eu tive, foi o Matheus com 28. Era essa época de idade. Eu não dormia à noite por causa de cuidar do meu filho em casa, mas chegava no treino 8 horas da manhã e falava para o treinador, ó, essa noite eu dormi 2 horas só, mas eu vou puxar fila. Pô, mas você não quer parar? Não, eu vou. Porque tem pessoas ali, garotos que estão começando como eu comecei, que eu tinha que dar exemplo. E não é exemplo de 171, é o exemplo na atitude. É isso mesmo. Entendeu? É a atitude que você toma. Então isso transcende ao futebol, porque quando o jogador sai ali do seu âmbito de trabalho, ele leva aquele conhecimento adiante para o familiar, para o tio, para o primo, para o irmão, entendeu? Então o futebol ele é muito, transcende só as 4 linhas, ele passa de uma maneira educacional, de uma maneira cultural e tudo mais. Por isso que o fair play hoje na FIFA, que briga, cara, ganhar ou perder, mas ganhar limpo, perder limpo. Entendeu? Seleções aí que de repente estão ranqueadas, participam de Copa do Mundo, cara, ninguém tem conhecimento, quando eu falo conhecimento assim, ninguém tem a noção do que é uma Copa do Mundo. Ela é disputada há 4 anos, mas assim, ela envolve culturalmente o mundo inteiro. Televisionado, presença no estádio, às vezes você nigeriano, africano, eu sou alemão, mas eu estou do seu lado. Então, culturalmente existe uma diferença, existe, mas eu estou torcendo para a minha seleção, você está torcendo para a tua. O teu sentimento é o mesmo que o meu, então eu tenho que respeitar. Entende? Então é isso, às vezes, que precisa mudar no futebol brasileiro, que, poxa, era tão bonito ver o Morumbi de um lado Corinthians e do outro lado Palmeiras. Entendeu? Eu tenho amigos corintianos. Ele torce para o Corinthians, eu torço para o Palmeiras. Eu sou palmeirense desde criança. Mas assim, existe um respeito. Não é porque eu tenho que anular você que é corintiano, São Paulino, Santista, o que for. Não precisa anular, mas eu tenho que respeitar. Da mesma forma que o respeito tem que ser recíproco. Por quê? Porque o futebol é um esporte, mas ele tem dimensões além das 4 linhas, que é o preço da marca que nós estamos falando, do patrocinador. Você pode ver, ninguém contrata um jogador para fazer uma propaganda se de repente ele for um jogador que dá cusparada no companheiro, que quebrou a perna de alguém, entendeu? Que tem uma conduta negativa dentro do clube. Não, eles só querem jogadores que tenham um perfil. Tem que se enquadrar naquele perfil. É bem mais ou menos por aí. Bacana, é algo para levar para a vida, né? Exato, é uma lição de vida, é uma conduta que você leva. Eu tenho hoje, assim, por gratidão em todos os aspectos de vida, justamente isso. Porque tudo que eu fui formado, eu tento passar adiante. Para amigos, para essa formação que eu te falei, que adoro estar com crianças que estão nesse sonho de querer ser um jogador, de querer ser um ser humano melhor. Então a gente tem essa obrigação moral, essa obrigação de responsabilidade. E isso é muito importante, você se torna uma pessoa pública, os caras querem até andar igual você quer estar andando, vestir a mesma roupa, então a sua bem isso aí mesmo, entendeu? Então hoje a gente tem modelos aí, mais ou menos, por exemplo, não vamos citar, mas vamos dar um exemplo, o Neymar. Ele tem um potencial técnico de uma grandeza europeia e tudo mais, mas o comportamento dele não é agradável. Por quê? Ele teve uma Copa do Mundo que foi considerado um caicai. Ele virou meme de crianças, rola lá, cai Neymar, ele sai rolando, entendeu? Então, ele não soube ter um comportamento de uma forma decente para que a imagem dele fosse boa.
Poderia ser um jogador de melhor do mundo. Só que ele teve uma trajetória que não levou a isso. Ele se perdeu no meio do caminho. A melhor Copa do Mundo que o Neymar fez foi da 2014. Porque a de 2018 foi lamentável. E depois a de 2022, que toda aquela euforia, perdemos aí para uma Croácia. Entendeu? Né? Pô, perder para um futebol croata é complicado. Agora, se fosse uma seleção, uma Alemanha, uma Argentina, que tem peso em Copa do Mundo, bacana, legal, é reconhecido, mas uma Croácia é complicado. E agora está essa expectativa para 2026. Aí pergunto, será que chega inteiro numa Copa do Mundo? Será que pode contar com um jogador do nível dele para uma Copa do Mundo? Ele tem que mudar muita coisa no contexto, no entorno dele, para ele chegar focado nessa Copa do Mundo. Assim, se assim for, né? Se Deus permitir. Tomara que mude as coisas, porque tá feio. Então, Alexandre, eu acho que é isso. Cara, o tempo passou que a gente nem viu. Você contou as histórias me imaginando dentro do campo, no seu lugar. Uma lição de vida também, de exemplo. Um cara muito gente boa. Uma ideia, uma conversa pra gente levar pra nossa vida. Tá? Com certeza, irmão. Eu só desejo tudo bom, melhor a todos que estão nos assistindo ali. Sempre o bem, entendeu? Sempre o bem, sempre olhar pelo lado bom da coisa da vida. Por maior dificuldade que esteja passando, olhar o lado bom, sempre o lado bom, nunca cair pro lado negativo, porque negativo só tem a perder. E o lado bom te abre portas. Sempre te abre portas, sempre tem uma pessoa ali que vai falar, não, eu quero te ajudar porque você é o cara do bem. E a coisa vai acontecendo no dia a dia. Agradeço, Renan, pela oportunidade. Como eu falei, né, é bacana reviver essas histórias, tudo, é uma lição de vida, é um conteúdo enriquecedor, porque assim, eu só tenho coisas assim, passar por tudo que eu vivi. Poxa, eu tive muitos grandes treinadores que, vou citar rápido aqui, ó. Minelli, Andrade, Jair Pereira, do que jogou no Corinthians, treinador do Corinthians, campeão paulista, Nelson Batista, Otacílio Gonçalves, Luxemburgo, Leão, Tele Santana. Olha só o enriquecimento. Cara, é muito louco, é muito bacana. O futebol é muito bacana. É isso mesmo. É isso. Gilmar, o Alexandre. Lembrei do nosso amigo Gilmar aqui. Mais uma vez, obrigado pelo... Obrigado, foi eu que agradeço mais uma vez. Obrigado a vocês aí que estão aí nos assistindo. Foi uma resenha bacana, um bate-papo bacana, bem saudável. E é sempre gratificante falar sobre futebol. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Obrigado, Alexandre. Obrigado, você que nos acompanhou até aqui. Até mais. Valeu!